Na frente de termologia, quando se estuda calorimetria, nós costumeiramente trabalhamos com dois conceitos extremamente importantes. Quais são esses conceitos? O conceito de calor e o conceito de temperatura. Alerto, são coisas distintas. Quando a gente fala em temperatura, amigo, nós estamos nos referindo ao estado de agitação das moléculas. Observe essa imagem, que aqui nós temos temperaturas distintas e movimentos distintos. Observe. Com essa temperatura um pouco mais baixa, nós temos um movimento consideravelmente baixo. Na segunda situação, quando a temperatura já registra 20 graus Celsius, o movimento é maior. Na terceira situação, quando a temperatura registrada é 40 graus Celsius, o movimento é maior ainda. Portanto, fica fácil de visualizar o conceito de temperatura. Temperatura indica estado de agitação. E o que é calor? Calor é fluxo de energia. Você tem lá um corpo quente, ou seja, uma temperatura mais elevada, e um corpo frio, temperatura mais baixa. O calor é essa energia em trânsito aqui. Então, calor não é algo que você diga que está contido num determinado sistema. Calor é energia em trânsito. E qual é a regra? O fluxo espontâneo é do corpo mais quente para o corpo mais frio. Quando eu, por exemplo, coloco água quente e água fria num só recipiente, a água quente fornece energia térmica para a água fria. Quando eu coloco gelo dentro de um refrigerante com a temperatura ambiente, não é o gelo que resfria o refrigerante, é o refrigerante que aquece o gelo. Olha que interessante. Nós temos duas formas ou modalidades de calor. A primeira delas é o calor sensível. O que é um calor sensível, Vanks? É aquele calor que a sua quantidade permite mudança de temperatura. Como assim? Vamos imaginar, querido amigo, que você tem uma amostra de água contendo 500 gramas a 20 graus Celsius. Aí você aquece e ela atinge 50 graus Celsius. Mudou de temperatura? Mudou. Mas a água continua líquida? Continua. A água a 20 graus Celsius é líquida, a 50 graus Celsius também é líquida. Quando a gente fornece calor e simplesmente muda a temperatura, estaremos diante de calor sensível. Matematicamente falando, nós podemos calcular o calor sensível por esta relação matemática aqui, amigos. Massa, calor específico, variação de temperatura. Vanks, essa massa é a amostra em gramas. O que é esse C? Calor específico refere-se ao calor específico da substância, ou seja, cada um possui uma característica diferente. A água, por exemplo, vale 1 o seu calor específico. E o ΔT é a variação de temperatura, em outras palavras, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Se calor sensível de uma amostra corresponde à quantidade de calor que permite-nos registrar a mudança de temperatura, o que será calor latente? Calor latente vai ser a amostra que, submetida àquela quantidade de calor, irá mudar de estado físico. Calor latente, estado físico. Calor sensível, mudança de temperatura. Vanks, um exemplo. Está aqui, eu vou te dar um exemplo. Você tem água a 60 graus Celsius. Aí você aqueceu e ela atingiu 100 graus Celsius. O que é que acontece a 100 graus Celsius com a água? 100 graus Celsius é o seu ponto de ebulição. Significa dizer que você vai passar do líquido para o vapor. E aí o que é que aconteceu? Mudou de estado físico. Então, neste caso especificamente, você está diante de calor latente. Calor sensível muda temperatura. Calor latente muda estado físico. E como é que a gente faz o cálculo? M vezes L. Veja, M é a massa e o L é o calor latente. Nós vamos trabalhar com dois L's. O calor latente de fusão e o calor latente de ebulição. O nome já diz tudo, né? Quando eu passar do líquido para o sólido, ou sólido para o líquido, é fusão. Quando eu passo do líquido para a forma de vapor, é ebulição. Dá um exemplo disso. A água, por exemplo, ela tem como calor latente de fusão 80 calorias para cada grama. E tem para calor de ebulição, a própria água, 540 calorias por grama. Tá? Estas, portanto, seriam definições iniciais que nos permitem trabalhar com a parte que envolve calor e temperatura, respectivamente. Para que a gente possa se situar nestas amostras ou nessa avaliação, é necessário efetuarmos a resolução de alguns exercícios. Veja o primeiro que eu trouxe para você. Determine a quantidade de calor em quilocalorias necessária para um bloco de gelo com 500 gramas de massa, inicialmente a menos 20,
seja aquecido até 30. Raciocine comigo. Uma amostra de gelo a menos 20, quando você aquece, ela continua sólida. Até onde? Ela é sólida até atingir 0 grau. Então, o primeiro passo que você vai fazer é aquecer o gelo. Então, você vai ter várias etapas aqui. Ó. Quando você aquece o gelo, de menos 20 até 0, de menos 20 até 0, você continua como? Sólido. Você continua sólido. Então, isso aqui é calor sensível, que não vai mudar estado físico. Como é que vai ficar esse cálculo? 500. Quanto é o calor específico do gelo? É dado no exercício, 0,5. Variou quanto? De menos 20 para 0, variou 20. Vamos raciocinar aqui. Ó. Quando você faz 0,5 vezes 20, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Vai dar 10. 10 vezes 500, você vai ter quantas calorias aqui? 5.000 calorias. É o primeiro passo. Segundo passo, você atingiu, preste atenção, você saiu de menos 20 e atingiu 0. A partir de 0 graus Celsius, qualquer amostra de calor que você forneça, você vai fundir o gelo. Por quê? Porque ele já está a 0 grau, quando você aquecer ele vai derreter. Quando você derrete o gelo, você muda de estado físico. Então não é mais calor sensível, é calor latente, que se calcula M vezes L. A amostra tem 500 gramas e o calor latente de fusão do gelo é de quanto? De 80 calorias por grama. Isso vai te dar quanto? 5 vezes 8, 40. 1, 2, 3 zeros. 40.000 calorias. Num terceiro momento, olha o raciocínio, vai por etapas. Você aqueceu o gelo, que foi de menos 20 até 0. Chegando no 0, você derreteu o gelo. Agora você vai aquecer até 30 graus. Essa água vai estar em que estado físico, essa amostra? Ela vai estar no estado líquido. Tá? Ela vai estar no estado líquido. Até 30 graus no estado líquido, ela não vai mudar de estado físico, porque o gelo já fundiu, está no líquido. Aqui vai ser calor sensível, que é igual a M vezes C vezes ΔT. Tem duas palavrinhas para você lembrar. Você pode usar aqui que macete. E aqui você pode usar que mala. Para que isso? Para você lembrar. Ó, QMCT. QML. Pronto. Para lembrar da forma do calor sensível, que macete. Para lembrar da forma do calor latente, que mala. Aquele seu amigo. Então vamos aqui, ó. Amostra do gelo, 500. Só que ele não é mais gelo, agora ele está líquido. A água tem um calor específico 1. E vai variar 30 calorias. 30 graus Celsius. 5 vezes 3, 15. Eu vou colocar 3 zeros aqui na frente. Bom, qual foi a solicitação do exercício? O exercício nos pediu a quantidade total de calor fornecida nessa situação para você sair lá do gelo menos 20 e atingir água líquida a 30 graus. Quais foram as amostras que você teve de calor? 5.000, 40.000, 15.000. 5.000, 40.000, 15.000. Então, o que é que você vai ter aqui? Você vai fazer a soma. 5 com 40 dá 45, com 15 dá 60.000 calorias. Ou 60 quilos, porque quilo é 1.000 quilocalorias. Essa seria a resposta da primeira questão de nossa sequência. No segundo momento, o autor traz o seguinte: uma fonte calorífica fornece calor continuamente. O que é uma fonte calorífica? Um fogão com uma das suas bocas acesas é uma fonte calorífica. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 200 calorias por segundo. Então é muito importante isso aqui. Ó. Cada segundo que passa, você recebe 200 calorias a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 para 70, me diga uma coisa, houve mudança de estado físico? Não. Então isso aqui é calor sensível, o primeiro passo. Em 5 minutos, sendo o calor específico sensível da água de 1 caloria barra grama grau Celsius, podemos concluir que a massa de água é de quanto? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se eu fui de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius numa amostra de água, ela permanecerá no mesmo estado físico, no estado líquido. Então, estou diante de calor sensível, que massa, calor específico, variação de temperatura. Quanto de calor você possui? Raciocine comigo. Você não tem 200 calorias por segundo? Então, vamos fazer bem aqui, ó, primeiro passo. Primeiro passo.
Qual é o primeiro passo, Vanks? Eu vou deixar essa fórmula do calor sensível guardadinha aqui. O primeiro passo, você vai calcular a quantidade de calor. Qual é o raciocínio? Você vai trabalhar com a informação da fonte. A cada segundo, 200 calorias está para 1 segundo. Quanto tempo você tem? 5 minutos. Só que você não vai fazer em minuto, né? Cada minuto tem 60 segundos, concorda? Então você tem quantos segundos aqui? 300. Se 200 calorias são fornecidas a cada segundo, em 300 segundos eu vou fornecer X. Ao cruzar, você vai ficar com 2 vezes 3, 6. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 60 mil calorias foram fornecidas. Segundo passo, você vai fazer o quê? Você vai utilizar o quê? Calor sensível. Você vai usar a fórmula do calor sensível, Q igual a M vezes C vezes ΔT. 60 mil é igual. Qual é a amostra de água? Não sei. Qual é o calor específico da água? 1. Quanto que variou de temperatura? Você foi de 20 para 70. 20 para 70, você variou quantos graus? 50. Você vai pegar esse 50 e vai trazê-lo para o primeiro membro dividindo. 60 mil dividido por 50 igual a massa. Cancela um zero, cancela um zero. Sobrou 6 mil dividido por 5. Quando a gente divide 6 mil por 5, a gente encontra 1.200. Então, qual é a sua massa? 1.200 gramas. Também poderia escrever 1,2 quilograma. Qualquer uma das anotações está correta. A questão número 3 diz o seguinte: determine a quantidade de calor necessária para elevarmos 800 gramas de água de 30 graus até 80. Me diga uma coisa, a água que sai de 30 graus Celsius e vai para 80 muda de estado físico? Não, Vanks, não muda. Deixa eu só acrescentar aqui o calor específico da água. O calor específico da água, mesmo que você saiba, porque todo mundo sabe, porque quando a gente começa a estudar a gente sabe que é 1, seria interessante deixá-lo aqui, né? 1,0 caloria barra grama grau Celsius. Só para completar as informações que foram trazidas para nós. Então, com relação a essa questão, o que a gente vai fazer? Calor sensível. Como é que você vai fazer isso aqui? Calor sensível. Calor sensível é calor igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Você vai fazer Q igual. Qual é a amostra de água? 800. Qual é o calor específico? 1. Qual a variação de temperatura? Quem vai de 30 para 80, meus amigos, variou quanto? Vanks variou 50. Q igual 8 vezes 5 dá 40. Acrescente 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Portanto, a minha resposta, para eu elevar 800 gramas de água de 30 graus Celsius até 80, não vai ter mudança de estado físico, calor sensível, eu vou precisar de 40 mil calorias. Outra maneira de responder isso aqui, 40 quilocalorias. A questão número 4 diz o seguinte: determine a quantidade de calor necessária para transformarmos 600 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água líquida. Se você vai do sólido para o líquido, você está diante de calor latente. Q igual a M vezes L. Qual é a amostra? 600 gramas. Quanto que vale o calor latente de fusão do gelo? 80. 6 vezes 8, 48. Acrescente 3 zeros. 48 mil calorias ou 48 quilocalorias. Ambas são idênticas. Então não é difícil. Calor sensível muda temperatura, calor latente altera estado físico. E para fecharmos essa sequência de questões que eu trouxe para você, nós temos uma que diz assim, ó: determine a quantidade de calor necessária para transformarmos 500 gramas de gelo a menos 10 em água líquida 50. Mais uma vez, eu vou acrescentar aqui o calor específico da água, que não vem no exercício, partes da premissa que você já sabe, mas eu vou colocá-lo aqui, só para que não diga, não foi fornecido. Está aqui, ó. O calor específico da água é quanto? 1. Então, como é que ficaríamos nessa condição? Vamos lá.
Primeiramente, eu estou com o gelo a menos 10. Então, o primeiro passo aqui seria o quê? Aquecer o gelo. Você vai de menos 10 até 0. Porque quando chegar em 0, ele começa a fundir. Aquecer o gelo é calor sensível. Eu vou pegar a amostra de 500 gramas, eu vou multiplicar com o calor específico do gelo, que é 0,5. De menos 10 até 0, eu vou variar 10 graus. 500 vezes meio, é multiplicar por meio, é dividir por 2, dá 250. Vezes 10, 2.500. Guarde essa criança. O segundo passo que nós vamos ter aqui, o segundo passo, vai ser o quê? Se eu aqueci o gelo neste momento, o segundo passo nosso, para efeito de cálculo, vai ser fundir o gelo. Fundir o gelo é calor latente. A massa, 500. O calor latente, 80. 5 vezes 8, 40. Acrescenta 3 zeros. 40 mil. E, por último, o que é que ele pediu? Ele quer que você atinja 50 graus Celsius. Então, o que é que você vai fazer agora? Aquecer a água. Até quanto, Vanks? Até 50. Aquecer a água até 50 graus é calor sensível, porque você não vai mudar o estado físico, ela já está líquida. Ficaremos com 500 vezes calor específico da água, 1, variação de temperatura, 50. 5 vezes 5, 25, acrescente 3 zeros. Qual é o total que você tem? 2.500 somado com 40 mil, somado com 25 mil. 2.500, 40 mil, 25 mil. Dá 67.500 calorias ou 67,5 quilocalorias. Essa seria, portanto, a sequência de exercícios. Eu peço a você que refaça essas questões e, se possível, assista novamente essa aula.